Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise, né? Estarei novamente fazendo alusões referentes à playlist que corresponde à psicanálise contemporânea. E já que estou falando da psicanálise contemporânea, ou seja, daquela psicanálise que vem aí explicar os fenômenos atuais, então eu vou recorrer a um escrito de Freud que é clássico, mas muito embora seja um clássico, também dá conta de ser contemporâneo, porque explica fenômenos atuais que abarcam a configuração social atual, né? Então, há de ser um escrito que de fato dá conta de elucidar questões contemporâneas. Então, em seus escritos referentes à psicologia das massas, Freud ele vai discorrer sobre os mecanismos de formação dos grupos. Ele vai falar sobre a psicologia das massas. Quando se fala de massas, fala-se de um grupo, de um coletivo, de um plural. Freud ele vai discorrer sobre a lógica do amor, ele vai discorrer sobre o ciúme, né? Ele vai discorrer sobre uma submissão cega das massas a um líder e a intolerância ao diferente. Algo que, de modo inquestionável, é muito atual, né? Algo recorrente na configuração social atual. Escutem bem, a submissão cega das massas a um líder e a intolerância ao diferente. Algo, volto a dizer, bastante atual. Uma das coisas aludidas na obra, né, há de ser a multidão, enquanto um ser provisório. Não é algo constante, vamos dizer assim. Esse ser não é algo constante. É um ser provisório. Ou seja, a massa psicológica, ela é formada por elementos heterogêneos. Elementos que diferem um do outro no que diz respeito à sua singularidade, no que diz respeito ao modo de funcionamento do seu aparelho psíquico. Então são heterogêneos que em algum momento se liga para formar essa massa. E a formação dessa massa dá conta de promover um novo ser, que há de ser um ser provisório, né? E muitas vezes este novo ser ele vai diferir e muito dos elementos que são individuais e que por algum momento se ligaram entre si para daí então formar, né, essa massa, essa multidão, esse coletivo. Eu irei citar um exemplo para vocês, para que fique muito bem claro esta elucidação. A flor de lis. A flor de lis, ela compõe uma massa, né? Ela compõe um grupo. Ela compõe aí um discurso de uma moral religiosa, onde configura um coletivo, configura uma massa, configura um grupo, tá? Que vamos dizer que este grupo promove regras, promove dogmas, os quais podemos chamar de moral. Então, na vivência desse grupo, dessa massa,
A flor de lis se comportava de uma forma, se mostrava de uma determinada forma. Por trás disto aí, nos bastidores da massa, do grupo, ela era uma outra pessoa, totalmente diferente, né? E aí é por isso que Freud, ele vai trazer que aquilo que é singular, aquilo que é individual, que em algum momento se liga para formar uma massa, né? Este ser individual, de modo muito recorrente, vai ser diferente deste novo ser que há de ser esta massa, formada por estas individualidades. Entende? Enquanto que no grupo, na massa, a flor de lis pregava, né, uma defesa sobre a família tradicional brasileira, né, uma defesa sobre os dogmas e a moral imposta pelo seu grupo religioso. Nos bastidores disso, ela tramava ali a morte do seu companheiro. Então a gente vê que um ser singular que difere bastante de um ser coletivo, né? Comumente se vê muita gente defendendo a moral, porém com a ética escassa. E aí quando a gente fala da moral, a gente fala justamente de uma vivência da massa. E é muita gente que na massa, no coletivo, no aparente, defende certos dogmas, né? certas regras, né? E aí, quando a gente analisa a dimensão ética, que tem muito mais a ver com o individual do que com o coletivo, a gente percebe uma escassez, né? Em um futuro de uma ilusão, um mal-estar na civilização, que é mais alguns dos escritos de Freud, ele deixa transparente que a psicanálise rompe com esta moral filosófico-religiosa e propõe de fato uma ética dos atos, né? Uma ética dos desejos, uma ética dos desejos inconscientes e não sabidos, né? Jacques Lacan, ele expôs um caminho muito claro na questão da ética no contexto psicanalítico, onde este contexto psicanalítico pode se estender para um contexto que configura uma ordem social. E aí, qual que é o caminho exposto por Lacan? O desejo do analista, que abarcado por uma ética, nada mais é do que o desejo de que a análise prossiga. Nada mais é do que o desejo de que o paciente de fato se confronte com a sua própria verdade, com a sua verdade mais própria, né? Um desejo de que de fato o analisando se confronte com o seu desejo mais próprio e não com aquilo que é desejo da massa, do coletivo. E que assim ele possa tomar suas decisões movido de fato pela sua verdade própria. E aí eu posso citar novamente mais um exemplo. É muito recorrente na clínica questões subjetivas, questões próprias do sujeito deterioradas pelo coletivo, pela massa,
Como, por exemplo, aquele cara que está ali casado há anos, mas que é homossexual, mas que, portanto, está ali casado há anos com uma pessoa do gênero oposto, né, para ser aceito pela massa, para não ser segregado. Aquele que está ali vivendo uma religiosidade, né, vivendo uma vida imposta pela massa, pelo coletivo, e assim a sua verdade mais própria é deteriorada, é sucateada, né, pela massa. Então, na psicanálise, a ética é nunca impor qualquer tipo de julgamento de valor, qualquer tipo de regras ou críticas no que tange aquilo que é mais próprio do paciente, a sua condição humana, a sua singularidade, a sua subjetividade, né? E aí é muita gente, de fato, pregando a moral, que é aquela regra construída por um determinado grupo, mas em compensação com uma ética, sabe, bastante defasada. Na massa, de fato, apagam-se as aquisições individuais e com isso, de fato, desaparecem suas singularidades. Como, por exemplo, a flor de lis tinha a sua singularidade ali desaparecida pela massa, pela moral. Ninguém imaginava que ela era abarcada por tamanha perversidade. Ninguém imaginava. Viam ela, de fato, como a líder religiosa e um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque a sua singularidade não estava aparente ali, em meio ao coletivo, em meio à massa. Da mesma forma que, de repente, está aquele cara ali casado, muito bem casado, mas de aparência para a massa, para o coletivo. Aquilo que é mais próprio dele, a sua singularidade, a sua condição humana mais própria, por exemplo, concernente à homossexualidade, está ali desaparecida nessa vida de aparência, mas não de autenticidade. Então, a estrutura psíquica que se desenvolve de maneira diversa, né? Se desenvolve de maneira diversa nos indivíduos. O meu aparelho psíquico não funciona igual ao seu que está aí me assistindo. Então, por isso somos diversos. E é por isso que o mundo é abarcado por uma diversidade. Mas esta diversidade, ela é removida, ela é enfraquecida, né? A partir do momento que a massa, que o coletivo impõe com base nas suas regras próprias, na sua moral, como que um ser humano deve ser, como que um ser humano deve viver. E aí o fundamento inconsciente semelhante em todos, né, que há de ser esse inconsciente coletivo e que é o que compõe a massa, é o que de fato se torna visível, se torna ativo, realmente sequestrando, raptando e sucateando aquilo que é mais próprio do sujeito em sua vivência. É isso, gente. Eis aí mais algumas elucidações referente à psicanálise contemporânea, tá bom? Aqui no comentário em destaque você vai encontrar aí o link do curso de psicanálise lacaniana, que é um curso de aprendizagem mesmo, não confere título de psicanalista, mas é um curso que visa te oferecer uma maior compreensão, um maior entendimento acerca da psicanálise lacaniana. E confere certificado de hora complementar, né? E o valor do curso é bem simbólico, R$50 por mês, porque é um curso contínuo por assinatura. Entra no link e você vai
daí então ser direcionado à página do curso, e ali você vai obter todas as informações referentes ao curso, bem como o tópico de pagamento, o tópico de inscrição no curso, tá bom? E é isso. Para além disso, aqui no comentário em destaque você vai encontrar o meu outro canal aqui no YouTube, que é o Mente Aberta, bem como você vai encontrar o meu Instagram, caso queira me acompanhar de perto, bem como você vai encontrar o meu WhatsApp. Eu atuo como terapeuta psicanalítico, minhas sessões são 100% online. Para mais informação acerca da prestação desse serviço, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.